Vamos falar agora então da Copa dos Queijos que aconteceu na França e o Brasil foi premiado com muitas medalhas entre ouro, prata e bronze nesse Mundial, viu? E o deputado Zé Silva, ele participou então do júri no Mundial do Fromage. E eu com ele que eu converso agora. Muito bem-vindo. Boa tarde, deputado. Oi, Simone, boa tarde no Brasil, boa noite aqui na França. Uma alegria falar com você e poder dar boas notícias aqui do sétimo concurso mundial dos queijos que eu tenho chamado aí de Copa do Mundo dos Queijos, né, que acontece a cada 2 anos aqui na França. Pois é, a cada 2 anos agora, mais uma vez o evento ocorrendo. Fala pra gente, né, o evento que reuniu produtores, especialistas, como é que foi então, né, esse prêmio, a gente viu aí o Brasil conquistando muitas medalhas. Fala pra gente o senhor que participou então aí do júri. Bem, Simone, é uma saga e cada queijo brasileiro que chega aqui é uma conquista, uma grande vitória. Dos 1.900 queijos que chegaram aqui na França, são 26 países, 300 são do Brasil. E eu que tenho uma história de extensionista da Emater Minas, comecei em 2002. Minha esposa Marinalva foi coordenadora desse programa lá em Minas Gerais, também da Emater. E agora foram 58 medalhas que o Brasil conseguiu. Dessas 58 são 10 medalhas de ouro, são 18 medalhas de prata e 30 medalhas de bronze. E Minas Gerais, que é o meu estado, eu fico muito honrado porque eu comecei falando desse trabalho em Minas Gerais. Nós conseguimos 30% das medalhas de ouro, conseguimos 50% das medalhas de prata e 60% das medalhas de bronze. E são muitos quesitos que são avaliados, são 350 jurados para julgar esses 1.900 queijos que chegaram de 26 países. Eu fiquei numa mesa, a mesa 7, que tinha uma juíza, uma jurada lá do Japão, um da Inglaterra e outro da Itália e eu do Brasil. Então, é muita felicidade estar aqui. As pessoas que fizeram a saga aí de diversas regiões de Minas Gerais e do Brasil para chegar aqui e vencer esse concurso. São vários quesitos que são avaliados. E para você ter uma ideia, Simone, queijos, eu sou autor da lei que libertou os queijos artesanais do Brasil, a Lei 13.860 de 2019. O queijo que recebe a inspeção do Serviço de Inspeção Municipal, que é o SIM, pode e vieram concorrer aqui e ganharam medalhas e prêmios importantes aqui na França. Pois é, deputado, o senhor falando aí dos 1.900, né, queijos, 300 aí do Brasil, a gente com 58 medalhas, 10 de ouro, 18 de prata, 30 de bronze, a gente vê a evolução aí do país. Mas esse avanço, a cada ano, a gente vê isso, então, em todas as feiras que o Brasil participa, em específico essa que a gente está falando, deputado, é esse avanço dos queijos artesanais. Mas o que pode melhorar mais para o Brasil ter mais acesso, os produtores terem mais acessos, não é, a levar e a divulgar a qualidade do queijo brasileiro? Olha, Simone, eu embarco daqui a pouco para o Brasil e levando na bagagem desafios. Eu estive aqui inúmeras vezes quando fui presidente da Emater e nós estamos levando aqui, por exemplo, o desafio que muitos queijos poderiam ter vencido, poderiam ter tido medalhas aqui. Um desafio que eu vou propor outros projetos e programas para o governo de Minas, para o governo federal, que é a questão da maturação dos queijos, as tecnologias de maturação. Outro ponto que é fundamental, nós formarmos juízes brasileiros. Se a gente fazer uma comparação com a Copa do Mundo, com o concurso mundial de 2023, que são a cada 2 anos, com agora, parece que nós reduzimos o número de medalhas, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a régua de avaliação ela subiu o seu nível. Em 2023, para ganhar a medalha de bronze, bastava fazer 70%, ou a nota de 70%. Nesse concurso passou para 80%, então com isso a qualidade, a competitividade aumentou muito. Então são dois pontos que eu levo com muita convicção. E o outro ponto importante é que tem uma lei brasileira que da década de 50 só tinha uma lei que regulamentava o comércio dos queijos brasileiros, como é a lei de 2019, mas só é regulamentada em 2022 com o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Antes era só o Ministério da Agricultura que fazia a inspeção
esses queijos podem ser comercializados. Então, o terceiro desafio que eu levo na minha bagagem é fazer uma saga pelo Brasil inteiro, por toda Minas Gerais, para que os produtores tenham a oportunidade do governo apoiar com linhas de crédito para fazer a adequação e que os produtores de queijo tenham o selo queijo artesanal, porque o queijo artesanal libera esse queijo que tem em Minas, por exemplo, ele é centenário e ganhou inclusive o prêmio como patrimônio cultural e material da humanidade. O modo de fazer do queijo artesanal, mas se não tiver o selo, ele não pode sair do município. Por isso, é o terceiro desafio que eu levo aí na minha bagagem como parlamentar e também como extensionista rural. Desafios lançados aí, quem sabe para os próximos prêmios, né, a gente veja, observe uma maior participação do Brasil, colocando aqui 300, né, são 26 países, mas aumentar, levar mais queijos para serem, né, julgados. O senhor falou também em quesitos. Quais os quesitos que foram avaliados para a gente já ir finalizando aqui? Olha, Simone, os quesitos, primeiro, o jurado, nós olhamos primeiro a aparência do produto, depois a gente faz, parte o queijo, corta o queijo, a gente vê a textura, a gente vê a consistência dele, vê o sabor, vê o odor, e esses são os pilares, e às vezes chega a 18 quesitos que a gente avalia, mas esses são os 5 pilares fundamentais. E só se você me permitir fazer um destaque, por exemplo, o Brasil esse ano ganhou a Super Ouro. Você falou aí que nós tivemos 10 medalhas de ouro. Mas a Amazônia brasileira, que até então não tinha conquistado prêmios internacionais, prêmio ouro, nós tivemos um queijo do município de Altazes que ganhou um prêmio ouro aqui. Ou seja, mostra que a Amazônia brasileira ela vai muito além do que o mundo pensa. Então, a importância de estar aqui na França, na Europa, que tem 200 anos, a França tem 200 anos de cooperação com o Brasil, é o terceiro país do mundo e não coloca barreiras tarifárias, não coloca tarifários para o Brasil. Então é fundamental a gente trazer produtos que contam a nossa história, contam nossas tradições, tem valor agregado. Para você ter uma ideia, o primeiro queijo que recebeu o selo queijo artesanal da lei da minha autoria, que era comercializado entre 40 e 45 reais, é vendido no aeroporto de Confins de Belo Horizonte por 260 reais e ganhou 2 medalhas aqui, que é o queijo Goa de Aiuruoca, aí no sul da nossa querida Minas Gerais. Tá certo, deputado Zé Silva, muito obrigada pela participação aqui com a gente hoje no jornal. O senhor que está falando direto do aeroporto aí, embarcando para o Brasil, não é? E trazendo na mala, como o senhor falou, muitos desafios para melhorar aí quando a gente fala na produção do queijo artesanal brasileiro. Deputado, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Um abraço, viva os queijos brasileiros e os produtores que são heróis da nossa nação. Com certeza. Tchau, tchau, deputado. Boa viagem.